aceitou a ajuda do governo brasileiro, embora tivesse parte do governo republicano acenado com a possibilidade de mandar dinheiro para Dom Pedro II lá. Dom Pedro II era muito querido, inclusive, pelos republicanos. Eles sabiam que ele não tinha conta na Suíça, ele morreu pobre. E eu digo sempre que é natural que ele tenha morrido pobre. Eu acho a coisa mais óbvia do mundo, alguém que se dedica à vida pública, que morra pobre se já fosse pobre, mas que não aumente sua fortuna e não se beneficie um centímetro, 1 milímetro da sua posição pública para ganhar dinheiro de qualquer forma. Então, para mim, é uma coisa natural Dom Pedro II ter morrido pobre. E aí ele foi, enfim, oferecido pelos republicanos, que tinham, enfim, simpatia e sabiam da vida inteira dele, de 49 anos, dedicado ao país, sabiam que ele não tinha dinheiro no exterior e mandaram uma pensão. Ele achei que foi um exagero, porque ele teria direito a uma aposentadoria, né? Pelo tempo de serviço, mas ele não aceitou e disse que não podia aceitar dinheiro do Brasil sem estar servindo a nação brasileira. E deseja sucesso ao novo governo, ele diz, nas palavras dele, deseja sucesso ao novo governo do meu país. Ele não se importava que tinha sido expulso por um governo republicano, ele só pensava no futuro do Brasil e no sucesso do Brasil com qualquer governante. Eu acho que é a postura de qualquer homem público. Eu não acho que ele fez nada demais, ele fez o que um homem público deve fazer. Né? Você acha que nós vamos fazer um intervalo e voltamos num instante com o Roda Viva, que é acompanhado por 3 tuiteiros que estão pondo na internet os seus comentários sobre o nosso programa. Poliana Ferrari, que é jornalista e doutora em comunicação social pela USP, Cadu Simões, historiador, e Elisângela Roxo, jornalista. Até já. O Roda Viva entrevista hoje João de Orleans e Bragança, tataraneto de Dom Pedro II e bisneto da princesa Isabel. Ele é empresário, fotógrafo e ambientalista. Tudo que a gente lê sobre os descendentes da família real, a gente lê que cada um faz suas contas no fim do mês, fecha seu orçamento, muitos profissionais liberais, muitos advogados na família e tudo mais. Eu queria lhe perguntar sobre essa sua atividade empresarial. Ela é do ramo imobiliário, mas que tipo de atividade exatamente é? É uma atividade em que o senhor ganha a corretagem? Eu li que a sua pousada de Paraty também é arrendada, é isso? Como é que, eu tenho um pequeno hotel lá. Como é isso? Como é que o senhor como é que o senhor se... Como eu sobrevivo? Como é que foi fazer suas contas? Meu pai era tenente-coronel da FAB, da Força Aérea Brasileira, e ele, há 50 anos atrás, ele conheceu Paraty, não tinha estrada, só chegava de barco lá, ele se apaixonou e ele comprou umas terrinhas lá. E graças a Deus hoje em dia Paraty é um destino turístico importante. Então eu desenvolvo essa área imobiliária, turística, hoteleira. E com a crise não piorou não? Com a crise... Antes da crise já tinha, não. Está um pouco mais lento, sem dúvida. E essa sua atividade de ambientalista, o que é exatamente? Ambientalista é uma palavra bastante ampla. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Ecologista, o que é o ecologista? Aquele que planta uma árvore. Ambientalista também usa-se muito. Eu diria que eu tenho talvez esse nome de ambientalista, porque eu comecei a fotografar 35 anos atrás, e eu fotografava natureza, basicamente. De 10 livros que eu fiz, 8 são sobre natureza, sobre meio ambiente. Isso me envolveu muito com essa... Já naquela época, eu já achava que iria ter problemas na Amazônia, eu já achava que a Mata Atlântica já era ameaçada, né? E então eu acho que a minha ligação com o ambiente, com o meio ambiente, é por causa da minha função de fotógrafo de meio ambiente. E o senhor estudou o quê? Alguma coisa na área da administração ou alguma coisa na área da fotografia, das comunicações? Não, administração.
Carmen, a Carmen tem bastante perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre o meio ambiente. Vou fazer essa pergunta primeiro. O Tiago França, de Salvador, Bahia, pergunta se no regime monarca seria mais fácil regular e fiscalizar as questões ambientais. Olha, as pessoas não precisam ter sonhos que um regime é melhor que o outro, não. Eu sempre digo que os países escandinavos são monarquias parlamentaristas e a república é mais presente lá do que talvez aqui no Brasil, né? Um país onde você tem poucos cargos públicos de nomeação, você tem emendas orçamentárias, como eu digo, que tem que passar por uma comissão em vez de ser dado diretamente pelo presidente. Então, eu sempre falo em república como valores republicanos. Então, ninguém deve achar que numa monarquia vai melhorar ou vai piorar. Eu acho que o parlamentarismo monárquico, moderno, constitucional, democrático, funciona muito bem. E aonde funciona, não querem que haja mudanças. Os níveis de popularidade das figuras de Estado, dos reis e rainhas, são altos. Porque não tem poder executivo, representa um Estado suprapartidário, como deve ser, que eu já disse, e o governo, obviamente, de esquerda, de centro ou de direita, fazem as funções de governo. Então, eu acho que nós precisamos aperfeiçoar a máquina republicana, que ainda está longe de ser aperfeiçoada. Posso emendar uma pergunta que eu acho que tem a ver? O Alan de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta se o senhor acredita que a nossa Constituição, então, é falha. Ao mesmo tempo que condena uma atitude, também consegue isentá-la. Que atitude? Alguma atitude, ele não especifica, mas assim, a Constituição é falha por quê? Acha que é falha ou ela não é falha, ela é justa? Não, a Constituição precisa ser regulamentada em vários pontos. Nós vimos agora um exemplo recente da judicialização do Legislativo, onde a própria agora recente, o nepotismo do Legislativo tem que ser levado às últimas consequências pelo judiciário. Isso é uma falha que tem que haver regulamentação mais rápida de vários projetos de Constituição que não foram regulamentados. A fidelidade partidária também, tem que ser o judiciário que decida sobre isso. É difícil fazer com que os deputados decidam sobre assuntos corporativos dele, né? Mas, enfim. Dom João, afinal, quem seria o herdeiro da coroa no Brasil? Poxa, que pergunta. Essa briga toda com a história de conspirações, assassinatos e golpes. Isso leva um pouco de fantasia à ideia. Eu gosto sempre de responder, como eu tenho feito até agora, a monarquia tecnicamente, né? Por exemplo, os países árabes, os Emirados, são monarquias, mas não são monarquias, são ditaduras. Eu falo sempre monarquias democráticas, constitucionais, repito, e que devem servir ao povo de maneira aberta e livre. Então, isso é uma maneira técnica de ver, que eu acho que a gente tem que ver como funciona e como funciona para o bem do país. Eu sou parlamentarista, acho que o parlamentarismo funciona muito bem e acho que o parlamentarismo com monarquia funciona melhor do que o parlamentarismo republicano. Porque o presidente, no parlamentarismo republicano, ele deve deixar de lado as suas funções partidárias, mas ele pertence a uma vida pregressa partidária, com ideal partidário, então é difícil. Mas voltando então à fantasia, existe uma divisão no sentido de que, como a princesa Isabel teve 2 filhos, um foi meu avô, e já na República houve uma abdicação do meu avô em relação ao irmão dele mais novo. Então, desde essa época... Ele abdicou para se casar. Ele abdicou para se casar. Então, desde essa época existe uma questão que a mídia gosta de cutucar de uma certa forma, mas eu acho que, como nós vivemos na República, não tem muita razão de ser, né? Oscar? João, de certa maneira, no Brasil se criou uma caricatura, vamos dizer, da família real, né? Começando de Dom João VI, que, enfim, a gente tem aquela imagem do monarca que saiu fugido, e aí a imagem dele associada de uma pessoa que gostava de comer coxinha de galinha, aquela coisa que, inclusive, no próprio cinema foi difundida, né? Como é que você lida com essas imagens? Quer dizer, tem essa que é do lado negativo, tem do lado positivo também. O Dom Pedro II também é uma figura que aí para o bem, mas é uma figura que de certa maneira é caricata, porque ela não pega muito bem assim as nuances do personagem. A gente pega assim com a pessoa
né, como o Ricardo estava falando, quer dizer, é um cara, um progressista, assim, ele, individualmente, né? Como é que você lida com todas essas caricaturas que foram sendo